Olá, nos encontramos aqui mais uma vez para mais um episódio de Transformação de Vida. Este é um momento de oração e palavra de fé para você. Quero agradecer a todos que têm assistido os nossos vídeos, a todos que estão inscritos no meu canal. Eu tenho orado e jejuado por vocês e a todos inscritos no meu canal. Que Deus possa lhes abençoar a cada dia mais e peço também que compartilhe para que mais pessoas possam ser dirigidas pela vontade de Deus, libertas pelo Senhor. Eu quero que você ouça essa mensagem e aguarde até o final dela, pois estaremos orando junto com você. Amém? Que Deus venha te abençoar neste momento. Mais uma vez falando acerca de transformações poderosas que Deus realiza em nossos corações, quando permitimos, é claro, pois Deus vê as nossas escolhas. Não são poucas as vezes que pensamos em mudança de vida. Uma transformação radical, mas na maioria das vezes pensamos de maneira simples, sem dores, sem necessitar de sermos confrontados naquilo que precisamos modificar em nossa vivência. Uma pergunta que permeia nos dias de hoje é como desejamos mudança se fazemos sempre a mesma coisa todos os dias. Mas quando se trata de decisões a serem tomadas, na prática se torna muito mais difícil. Na Bíblia, vemos Deus falando acerca de muitos homens que passaram por transformações. Alguns mais difíceis que outros, mas por eles terem suportado tal processo, eles se tornaram pessoas extraordinárias e abençoadas. A maioria das vezes, quando pensamos em crescimento, nós pensamos naquelas dores que nos apareceram quando éramos adolescentes e que os médicos a denominaram como dores do crescimento. Hoje eu não gostaria de falar acerca das dores do crescimento. Gostaria de falar das dores acerca do confronto que necessitamos para crescer. Nesses momentos tão críticos que às vezes fugimos por eles serem doloridos e temos de revelar quem somos, como diz em Tiago, capítulo 5, verso 16, confessando as nossas culpas uns aos outros para ser descurados e sarados, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quero falar acerca de Pedro, esse discípulo de Jesus tão afoito nas suas respostas, mas com uma característica parecida com a nossa muitas vezes. Em alguns casos, queremos a prova disso ou daquilo que nos foi proposto. Como vemos quando Cristo os encontrou pela madrugada. Logo após Jesus descer do monte, Pedro duvida de sua ordem. Em Mateus capítulo 14, verso 28 até o 29, a parte B, diz assim: ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. Acerca desse discípulo, a Bíblia também mostra que depois do galo ter cantado, por 3 vezes ele nega Cristo. Das 3 vezes em que Pedro nega Cristo, na última que acontece logo quando o galo canta, Jesus olha diretamente para Pedro e ele chora amargamente. O choro de Pedro leva ao constrangimento e ele não sabe mais o que fazer. Ainda ele não conhecia o amor de Cristo de forma total. Quando nos esforçamos para mostrar que somos leais e na verdade não somos, nos sentimos como ele, de acordo com as Escrituras, em 2 Coríntios 5, 14 e 15, observe qual foi o sentimento de Pedro. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não mais vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por mais que não queiramos, ainda nossa vontade, quando carnal, resulta em desobediência e deslealdade. Depois disso, quero crer que ele entra em um isolamento, como quem diz para si: o que eu fiz? Após a ressurreição, Jesus encontra os discípulos na praia. Estavam pescando, mas nada apanharam. Nessa visita, o mestre os manda jogar a rede do outro lado, e João, a que ele amava, o reconhece e o diz a Pedro. E para a surpresa deles, a rede veio com 153 grandes peixes. De tão pesada que estava a rede, eles necessitaram chamar outros barcos que estavam próximos para ajudá-los. Naquela grande pescaria, Jesus tem um encontro com Pedro na areia. Ali já estava Jesus com peixe e pão na brasa. E as perguntas de Jesus foram objetivas e diretas. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas?
Tu me amas? Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 21, verso 15. Pedro se encontrava ali chocado com tudo aquilo que havia acontecido. O trauma da morte de Cristo, que ele havia visto 3 dias antes, tinha sido um choque tão grande para ele que o ânimo desapareceu. A frustração o tomou. A próxima pergunta seria: agora o que faremos? Ele já não mais encontrava ânimo para dar continuidade ao que o Senhor Jesus Cristo havia confiado. Neste momento do encontro de Cristo com ele na praia, vemos a necessidade tão forte do discipulado e a sua confirmação. Em nosso momento discipular, nem imaginamos que um dia seremos colocados à prova. E este momento é quando somos enviados e nos sentimos muitas vezes inseguros, como se apanhar seria bem melhor do que ser responsabilizado por um grande feito. Viver sempre apoiando e não dirigindo seria numa condição confortável, mas agora os discípulos se encontravam crescidos. Não eram meninos dados ao leite e precisavam demonstrar sua fé. Jesus disse nas Escrituras em Mateus capítulo 10, versos 32 e 33, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Também disse em João, capítulo 15, verso 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Estamos falando de mudança de vida. A Bíblia está recheada de encontros com o Mestre, que trazem transformações. Vemos o encontro de Jesus com Maria Madalena, com a samaritana, com Jairo e tantos outros. Todos esses encontros foram radicais, se tornaram únicos na vida desses homens e mulheres. Pecados foram perdoados, o caráter foi transformado, a vida por completo foi restaurado. Jesus atraiu Pedro até a praia, deu alimento, pão e peixe, mostrando a ele naquele momento que era necessário dar continuidade ao trabalho que ele havia começado. Os pecados de Pedro foram crucificados com Cristo. O encontro dele com Pedro não foi para repreendê-lo, foi para curá-lo de si mesmo, do medo, e que se realmente ele o amasse, apacentaria seus cordeirinhos. É isto que Jesus deseja fazer no seu coração, curá-lo e enviá-lo para o maior projeto que a humanidade já conheceu, transformação de vidas. Talvez você se encontre neste momento como Pedro. Saiba que isto não é seu fim, é apenas o começo. Jesus não te abandonou, seja qual for o seu problema, creia, vou orar por você agora. Ore junto comigo. Ó Deus, suplico a Ti neste momento, Tu és maravilhoso, santo, digno em toda honra. Venho suplicar pela vida dos seus neste momento, daqueles que se encontram como Pedro, frustrado por terem negado o Mestre. O medo os apavora. Senhor, da mesma forma que o Senhor visitou a Pedro, visita também essa pessoa e faz com que tenha coragem. As paralisações que muitas vezes o têm impedido de avançar, as dificuldades em áreas emocionais, no relacionamento, por causa do medo da acusação, da reprovação. Liberta, Senhor. Liberta, Senhor, aquele que clama, que sejam restaurados em nome de Jesus, que toda manifestação do Teu poder, da Tua glória, da Tua presença, seja sobre a vida deles agora, que eles sintam, ó Deus querido, a Tua presença, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que o Senhor Deus tem os formado para a Tua honra e para a Tua glória, então eu rogo ao Senhor neste momento, muda-lhes a história, e que sejam homens e mulheres cheios do Teu Espírito, cheios de ousadia e temor do Senhor, que o Senhor venha abençoá-los na sua totalidade, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, compartilhe esse vídeo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, que Deus te abençoe. Amém.